Olá, amigos da TV Justiça. Estamos começando mais um programa Saber Direito. Nós temos como o tema do nosso curso processo do trabalho, direito e processo do trabalho. E como tema da aula de hoje, nós temos o tema arbitragem. Eu quero também deixar aqui o e-mail do Saber Direito, que é saberdireito@stf.jus.br, para que você mande as suas perguntas, os seus elogios, as suas visões a respeito da aula, as suas perguntas para serem respondidas, e você identifica o tema da aula, o nome do professor, Luiz Fernando Cordeiro, nessa aula, e manda para saberdireito@stf.jus.br. Nós vamos também aqui apresentar os alunos que nos honram com a sua presença. Nós temos aqui hoje a Gleiane, nós temos o Carlos e também a Ana Gabriela. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Vamos começar então a falar de um tema tão importante, uma das técnicas de solução de conflito, que é a arbitragem. O foco da arbitragem, ele é voltado, nesta aula, será voltado para o direito do trabalho. Mas não tem como eu falar da arbitragem e entrar na polêmica se pode ou não pode utilizar a arbitragem dentro do direito e do processo do trabalho, se nós não falarmos da sua essência, não falarmos de quais são as suas características, quais as suas competências, quais os seus procedimentos, qual a lei que alterou, qual a natureza jurídica da arbitragem. Então nós faremos aqui um histórico para entendermos de onde veio a arbitragem, entendermos qual a sua natureza, adentrarmos na atual lei, que é a Lei 9.307 de 96, para aí estudarmos com relação ao processo do trabalho, ao direito material do trabalho e verificar qual tem sido o entendimento da doutrina, o entendimento da jurisprudência e, principalmente, o entendimento aí da sociedade como um todo do cabimento ou não da arbitragem. Quando falamos da arbitragem, nós temos como uma das técnicas de solução de conflito. Ora, surgindo o conflito, nós teremos que utilizar uma das regras que existem para solucionar, dentro do caso concreto, o conflito. Essas técnicas, elas são divididas entre técnicas autocompositivas e técnicas heterocompositivas. Não quero polemizar, mas trazer aqui para vocês o que é majoritário, que as técnicas autocompositivas são aquelas em que as próprias partes chegam a uma solução do conflito, seja amigavelmente, seja até pelo uso da força. Note-se, por exemplo, que nós temos aqui, dentre as técnicas autocompositivas, nós temos a chamada autotutela, ou também conhecida como autodefesa, em que a parte utiliza a sua própria força para dirimir o conflito em questão. É claro que a autodefesa e a autotutela, em regra, ela é proibida. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Em regra, é permitido, em alguns casos, que a parte utilize dos recursos que ela dispõe para solucionar o conflito. Vamos dar alguns exemplos. No direito civil, podemos dar o exemplo do parágrafo do artigo 1210, no caso de uma ação possessória ou de reintegração de posse, você não utilizar essas ações, mas utilizar a sua própria força. Diz o artigo em comento que a parte que sofrer esbulho ou sofrer turbação, se fizer rápido, poderá utilizar a sua própria força ou para se manter na posse ou para ser restituído na posse, desde que faça logo e utilize os meios disponíveis e de forma moderada, simplesmente para se manter ou ser reintegrado. No caso, então, do direito civil, nós temos aí o parágrafo do artigo 1210. Já no processo penal e no direito penal, nós temos o exemplo da defesa.
estados de necessidade, onde a parte também utiliza a sua própria força para dirimir o conflito. Claro que também de forma moderada, também apta simplesmente a impelir, ou seja, afastar a injusta agressão, você utiliza sim a sua própria força, o Estado excepcionalmente permite. Na Justiça do Trabalho, nós temos a greve. A greve como um meio do trabalhador, utilizando as suas próprias forças, buscar melhores condições de trabalho. Então, nós temos aí exemplos autocompositivos da espécie autotutela ou autodefesa. Temos outras, desistência, transação, né? Podemos colocar a conciliação, outras técnicas autocompositivas que as próprias partes chegam a um determinado uma determinada solução do conflito, a um meio comum, e é utilizada essas técnicas autocompositivas. Já nas técnicas heterocompositivas, são determinadas por a presença de um terceiro na relação. Aqui, esse terceiro, ele irá julgar a ação. Nós temos, com certeza, você já deve ter lembrado do Poder Judiciário, e que esse terceiro é o juiz, representante do Estado, mas talvez você não tenha se lembrado da arbitragem. Então, a arbitragem, ela é uma das técnicas heterocompositivas, onde nós teremos a presença de um árbitro. Nós vamos ver como se elege esse árbitro, quem pode ser árbitro. Nós vamos ver os chamados tribunais arbitrais, as câmaras arbitrais. Nós vamos verificar como se procede, neste caso, como técnica heterocompositiva, para a solução do conflito. Mas necessário se faz entendermos de onde vem a arbitragem. Porque algumas obras colocam como um instituto novo, um instituto de vanguarda, um instituto recente. Será que é bem assim? Vamos rapidamente entendermos de onde vem a arbitragem, para que nós possamos entender como ela está hoje e como ela vai, e depois, ao final, entendermos e discutirmos se ela pode ser utilizada no processo do trabalho. Quando se falamos em jurisdição, e o que é jurisdição? Poder do Estado de dizer o direito. Juris, direito. Dictio, dizer. Então, jurisdição é o poder do Estado de dizer o direito, claro que no caso concreto, uma vez provocado. Então, nós só podemos falar da existência da jurisdição quando falarmos do Estado. O Estado, essa organização política que nós conhecemos, da forma que nós conhecemos, com os três poderes divididos, como diz Montesquieu, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Mas quando que o Estado ele surge dentro da história dos mesmos modos que nós temos hoje, para que nós possamos falar de jurisdição? Claro, sabendo que nós temos aqui a história é sempre muito cíclica, ela vem, ela volta, não há uma linha uniforme da história, para que nós podemos aqui afirmar que nasce aqui ou ali. A história ela é cíclica, ela acontece, ela volta, mas para nós, um grande marco da existência do Estado foi a Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, nós tínhamos o absolutismo, ou seja, um rei com poderes absolutos. Na França vivíamos aí uma sociedade feudal, um feudalismo, nós tínhamos os senhores feudais, e nós tínhamos um rei com poderes absolutos, com poderes legislativos, executivos e também judiciários. Eu gosto de brincar com os meus alunos de uma frase muito famosa deste rei francês, que falou que o Estado era ele. Está c'est moi. O Estado sou eu. Mas será por que essa frase ficou famosa dentro do absolutismo? E por que esse rei francês vem e diz que o Estado era ele? Ora,
nós sabemos que já haviam rumores dentro da sociedade, da burguesia, dos próprios trabalhadores da sociedade, que gostariam que esses poderes não ficassem simplesmente na mão de uma só pessoa. Queriam colocar em prática a divisão dos poderes, ou seja, queriam a existência do Estado. E com a existência do Estado, com a divisão dos poderes, um poder judiciário com a presença de um juiz que iria julgar as questões a ele apresentadas. Dentro dessa Revolução Francesa, nós também podemos verificar ao longo da história que logo após essa Revolução, datada de 1789, começaram a surgir os primeiros códigos. Código Civil Napoleônico, 1804, Código Comercial, 1807. Veja que depois dessa Revolução, quando acaba o absolutismo, começa a existência deste Estado. E com a existência do Estado, um poder legislativo que vem e promulga o primeiro Código Civil em 1804, o primeiro Código Comercial, 1807. Há uma pequena divergência na doutrina, se foi 7 ou 1808, mas isso para nós não importa. Nós também tivemos, do outro lado, o início do poder judiciário, esse poder do Estado de dizer o direito. Mas aí eu viro para você e faço uma pergunta. Então, antes de 1789, nós não tínhamos como julgar determinados conflitos? Será que nós não tínhamos nenhum conflito? Quem julgava? Se nós não tínhamos o Estado, nós não podíamos falar em jurisdição. Jurisdição é o poder do Estado. Só pode existir se houver Estado. E o Estado nasce com a Revolução Francesa. E antes de 1789, antes da Revolução Francesa, quem é que julgava essas questões? Essas questões, claro, elas eram levadas a alguém que tinha certo poder. Alguém que era da confiança das partes. Ou ele tinha um poder para dirimir, ou era levado à confiança das partes para que fosse solucionada. Agora, que técnica que era utilizada? Nós bem sabemos, e falamos aqui para vocês, logo de início, que essa técnica, onde há a presença de um terceiro, que não só vai fazer propostas, não só vai aproximar as partes, mas se ele tiver o poder de julgar, nós estamos falando da arbitragem. Então vamos dar alguns exemplos para vocês, para que vocês possam visualizar a existência da arbitragem e aí acabar com esse dogma, né, errôneo de que a arbitragem é um novo instituto. Quando um rei deveria julgar uma questão trazida a ele, se nós não tínhamos o Estado, não tínhamos jurisdição. Por óbvio que ele estava utilizando um poder muito próximo do que nós chamamos hoje da arbitragem. E esse poder, uma vez declarado, as partes não poderiam recorrer, não tinham a quem recorrer e deveriam cumprir sob as penas da lei, né? Ou da lei daquele ditador, daquele rei, daquele faraó. Também podemos dar esse exemplo aí dos faraós que tinham esse poder de dirimir conflitos. Mas não eram só esses que tinham esse poder. Nós falamos também que a parte poderia levar a alguém. Então nós tínhamos aqui outro exemplo dos índios, que podem levar ao cacique, ao pajé, uma questão a ser dirimida, a ser solucionada por alguém da